Hoje nós vamos falar sobre o Pix. Eu vou responder as dúvidas que vocês deixaram nas caixinhas de pergunta e também fiz um roteirinho aqui com algumas coisas que eu acho que é interessante a gente falar. Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o Pix. Eu vou responder as dúvidas que vocês deixaram nas caixinhas de pergunta e também fiz um roteirinho aqui com algumas coisas que eu acho que é interessante a gente falar. Porque às vezes a pessoa não tem a dúvida agora, antes de começar a utilizar, mas lá na frente pode ser que seja uma questão importante. Vamos então descomplicar aí o Pix. Para quem tá entrando agora ou para quem tá assistindo no replay, quem tá entrando aqui ao vivo, se tiver alguma dúvida, pode colocar a dúvida aqui escrita que eu vou respondendo as dúvidas ao vivo também, tá? Enquanto não surgem as dúvidas, eu vou passando aqui pelo roteirinho que eu fiz, tá? Acho que a primeira vantagem que a gente tem que citar aqui com relação ao Pix é a disponibilidade dele 24/7, né? Então você pode fazer as movimentações financeiras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa, inclusive, foi uma das dúvidas que surgiram lá na caixinha de pergunta. Então, realmente, você vai poder fazer a qualquer momento, o que é excelente, né? Hoje a gente tem a limitação do final de semana, dos horários. Então, vou até dar um exemplo que aconteceu recente. Esqueci de pagar o cartão, né? O cartão de crédito. Era uma sexta-feira. Eu lembrei 7 e pouco. Só que eu precisava fazer uma movimentação entre um banco e outro. Bem-vinda, Júlia, Letícia, Rose. Obrigada, gente, por estar aqui. Então, eu precisava fazer uma movimentação entre um banco e outro para o dinheiro total da fatura estar no mesmo banco. Então, assim, com o DocTed não tinha essa possibilidade. Aí, assim, eu me virei, porque eu não ia pagar juros, né, do cartão de crédito de sexta até segunda. Mas, assim, o Pix vem realmente para facilitar nesse ponto. Até de madrugada, Júlia? Sim, até de madrugada. É tudo online, sistêmico, qualquer horário. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, esse aqui era a minha colinha do calendário. Vai funcionar noite, dia, qualquer horário, tá? Então, primeira dúvida respondida. Outra dúvida era: todas as instituições são obrigadas a participar? Quem vai participar? Quem aderiu ao Pix? É assim, todas as instituições que tenham mais de 500 mil contas ativas são obrigadas a aderir ao Pix. Então, os bancos grandes são obrigados a ter o Pix. As outras instituições que também podem aderir são as fintechs, as contas de pagamento, né? Então, por exemplo, Mercado Pago, Iti, PicPay, que são meios de pagamento, também podem aderir ao Pix, tá? Fintechs, todas essas instituições. Aí uma outra dúvida que tinha era: eu obrigatoriamente tenho que ter uma conta corrente? Não. Então, como eu falei agora do Iti, Mercado Pago, tudo, são contas de pagamento, não são conta corrente. Pode conta de pagamento, pode conta poupança e pode conta corrente também, tá? Não obrigatoriamente você precisa ter a conta corrente. Essas 3 modalidades servem para o Pix, tá? Corrente, poupança e contas de pagamento. Deixa eu ver aqui. O Pix é uma... Bem-vinda, Paloma! O Pix é uma modalidade de transferência eletrônica de valores. Então, não é um crédito, tá? Você tem que ter o dinheiro na sua conta. Mas tome cuidado, porque o banco às vezes vai lá e libera limite de conta corrente e você pode estar transferindo um valor que você não tem em conta, tá? Uma transferência eletrônica é como se fosse um débito, só que sem a utilização do cartão. Então, ele vai consumir o valor da sua conta. Não é um crédito que você tem disponível com a instituição, tá? Aí, uma outra dúvida que surgiu lá na caixinha de pergunta: tem limite de valor para usar o Pix? Não tem limite de valor. A partir de 1 centavo, você já pode fazer um Pix. Mas você pode ter um limite máximo, dependendo da instituição. Assim como hoje, a gente tem limitação na conta que a gente movimenta. Então,
Todos os bancos grandes, eles colocam lá um limite diário de transação. Você tem limite diário e limite por transação. Então, por exemplo, na sua conta lá, tá cadastrado que você pode fazer movimentações até 5.000 por dia. Sendo que R$1.000 é o seu limite máximo para boleto, por exemplo, tá? Então, essas limitações são cadastradas pela instituição e você pode pedir a alteração. Então, se você está acostumada a fazer movimentações maiores, aí você tem que ver com a sua instituição qual é o seu limite ali diário de transação. Mas isso não tem a ver com o Pix especificamente, tá? Isso é um limite da sua instituição. Normalmente é por segurança. Sabe aquela coisa de você tem o dinheiro na conta, você tá com o seu cartão lá e você vai sacar e você só pode sacar R$600? Ou você só pode sacar 1.000 por uma questão de segurança? O Pix é a mesma coisa. Então a sua instituição, ela pode determinar um limite máximo aí de transação. Aí você tem que pedir para a instituição onde você cadastrou, né, a sua chave do Pix para aumentar esse limite. Tá bom? Para fazer essas movimentações. Mas assim, não existe, pela regra do Banco Central, não existe limite mínimo nem limite máximo. O limite mínimo é 1 centavo, né? Então, se você quiser, a partir de 1 centavo, você pode fazer aí as transferências. Lembrando que você tem que ter o valor disponível na sua conta. Ou caso você tenha limite de crédito de conta corrente e não tenha dinheiro e faça um Pix, ele vai consumir do seu limite. Então, por que eu gosto de frisar isso? Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Aí você não tem... Vamos supor, você tem uma aplicação, né? Aí você não fez o resgate da sua aplicação. A sua aplicação continua com limitação de horário, tá? Então você só pode resgatar até as 19 horas, né? Cada banco tem um horário lá. Então aí você não resgatou o valor que estava lá no seu investimento na sua aplicação, na sexta. Aí, na sexta, meia-noite, você resolve fazer um Pix para alguém. Só que você não tem esse dinheiro na sua conta corrente. Aí você faz o Pix e você tem limite. Aí você transfere, né? Via Pix. O que vai acontecer? Você só vai resgatar na segunda, você vai ser cobrada pelos juros desses 2 dias que você utilizou, tá? O banco pode fazer isso. Então, entenda exatamente que você tem que ter valor disponível, ou você pode cair nessa questão aí do cheque especial. Como a Júlia falou aí, já cancela o limite. Você sabe que o banco, ele não pode te colocar o limite sem a sua solicitação. E a maioria dos bancos fazem isso, né? Eu já tive limite, assim... Você acordava no dia seguinte, dobrou o valor do limite. Passava mais 2 dias, aumentou o valor do limite. Então, o banco não pode ficar colocando limite sem a sua autorização. Se você não quer limite, você pede o cancelamento para o banco, tá? Então, nesse caso do Pix, é uma vantagem. Vamos aqui para o próximo post-it aqui das anotações. Por que os bancos estão nessa corrida aí, né? Corrida dos ratos aí para cadastrar a chave do Pix e estão fazendo campanha, quer o seu CPF, quer o seu telefone, Por quê? Porque são os números mais fáceis da gente guardar. Então, os bancos querem ter a preferência do melhor número. Quando alguém fala assim, quero transferir um valor para sua conta, vai ser muito mais fácil, porque você não vai precisar ficar lá, número do banco, nome do banco, a agência, a conta corrente. É o banco diferente, então precisa do nome, CPF. Não, a partir do momento que você cadastrou o Pix, você, por exemplo, usou o seu CPF. Aquele código vai ser o seu código naquela instituição. Só que o que acontece? Você não pode cadastrar o mesmo código em instituições diferentes. Então, por exemplo, eu tenho conta no Banco Inter. Eu fui lá, hoje o Inter é o meu banco principal, né? Eu tenho conta no Banco Inter, eu fui lá e cadastrei a minha chave Pix, o meu CPF, tá? Aí vamos supor que eu tenho conta também no Nubank. Aí eu vou lá e cadastro o meu número de telefone. Mas aí eu quero usar o Pix também com o Mercado Pago. Eu não posso mais usar nem o CPF, nem o telefone. Então eu vou usar o meu e-mail. Só que o meu nome, as pessoas sempre ficam na dúvida. Tatiane Navarro Savala, é com 2 R's? É com 2 L's? Tem TH? Começa a dificultar. E a questão do Pix é a facilidade, né? Então, por isso que os bancos estão nessa corrida aí oferecendo bônus para quem cadastrar logo o Pix, o CPF, o telefone. Porque eles querem essa facilidade. Porque numa hora de você pedir uma transferência, você vai pelo mais fácil. Às vezes a pessoa já tem seu telefone,
Eu preciso te pagar tal coisa. Manda um Pix aí pra esse número de telefone que eu já cadastrei. Então, os bancos querem o seu melhor número, a sua melhor chave. Pra quê? Pra que você dê preferência pra receber o Pix naquela conta. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Já cancelei o limite. Não. Gente, cheque especial, rotativo de cartão de crédito, só no Brasil é um roubo, é absurdo. Júlia, não é enrolado. Na verdade, assim, o Pix vem realmente pra facilitar. A gente só precisa... Por isso que eu falei, vamos descomplicar e falar assim, bem de forma simples, porque a partir do momento que você cadastrou e você tem a chave, você vai ter essa facilidade de sem taxa. A taxa eu vou deixar pra falar por último, porque tem algumas entrelinhas que eu quero falar pra vocês. Mas assim, via de regra é sem taxa, qualquer hora, qualquer dia. Então, realmente, vai facilitar pra gente. Então é melhor usar um Pix só? Depende, vamos supor, se você tem mais de uma conta, para uma conta é um Pix só. Não faz sentido, por isso, mas assim, o que os bancos querem? Que você cadastre 3 chaves para aquele banco. Por quê? Porque aí você já não vai cadastrar no outro. Então você vai estar dando preferência para aquele banco. Na minha opinião, não faz sentido. Para um banco, uma chave. Não preciso ter 20 chaves pro mesmo banco. Sei cadastrar um código no Pix. É possível alterar? É possível alterar. Inclusive, é possível... Era a próxima anotação aqui. É possível fazer a portabilidade da sua chave Pix, tá? Claro, vão dificultar um pouquinho o processo. Não vai ser aquela coisa, né? Igual você cadastrar, que é super simples e rápido. Mas pode. Você pode alterar, você pode pedir a portabilidade. Cadastrei o CPF no meu banco, que era minha segunda opção, troquei de conta, quero mudar. Pode mudar. Que danados, exatamente. O banco, ele quer que você cadastre, todas as suas chaves num banco só. Aí amanhã você resolve mudar de conta, aí você vai ter a dor de cabeça de pedir a portabilidade, de pedir alteração. Então, pra mim não faz sentido você ter mais de uma chave no mesmo banco, tá? E aí sempre prioriza aqueles números que são mais fáceis para você no banco que você mais utiliza. Então, assim, telefone e CPF eu acho que são os mais fáceis. Não tem, e-mail tem aquela questão, de soletra, não sei como escreve. Então, assim, prioriza telefone e CPF para os bancos que você mais movimenta, tá? O Pix, ele é regulamentado pelo Banco Central. Então, se você, a partir de começar a utilizar, tiver algum problema, precisa entrar com alguma reclamação, é regulamentado pelo Banco Central, você pode reclamar direto lá no site do Banco Central. Mas eu creio que realmente vem para facilitar, tá, gente? Agora eu vou entrar um pouquinho assim, por que ele vem para facilitar? Eu tirei uma foto desses post-its, depois eu vou colocar como capa da live, porque tem coisas bem interessantes aqui. Eu fiz um esqueminha aqui, eu acho que não vai dar para ver aqui porque tá espelhado também, né? Mas assim, demonstrando assim, como que é o sistema financeiro que a gente tem hoje de pagamentos. Então assim, quando a gente pensa não só em transferência de pessoa física para pessoa física, a gente tem os meios de pagamento através de cartão, né? Vamos supor o cartão de débito. Esse meio de pagamento, ele transita entre a maquininha, né? Que é a operadora lá, que pode ser Cielo, Rede, PagSeguro, Stone, e entre outras. Aí depois na outra ponta tem a operadora do cartão, Master, Visa, Amex, e ainda tem o banco. Então, assim, o seu dinheiro, ele tá transitando por todas essas esferas. E todo mundo quer ganhar um pouco, né, gente? A gente sabe, né? Financeiramente, todo mundo quer a sua fatia. Então, o Pix, ele vem para facilitar por quê? Porque ele é uma ponte da instituição com a pessoa física. É o cliente e o recebedor. Então, mesmo quando a gente fala de pessoa física para pessoa jurídica, a gente tem vantagens aí. Porque a gente está quebrando várias barreiras que estão ali no meio. Tá? Eu acho que, saindo um pouco da esfera transferência pessoa física, essa é a maior vantagem, tá? Quebrar essas barreiras que a gente tem aí no meio. Antes de passar para o próximo, deixa eu ver aqui. Legal, cadastrei em um banco e tô pensando em mudar de conta. Se você cadastrou uma chave só, você pode usar a outra no outro banco. Ou se você mudar de conta, você pede a portabilidade. Essa questão de taxas que você falou sobre limite de cheque especial só é cobrado se usar... Sim, só é usado se usar o cheque especial, tá?
O Pix, a priori, ele não tem taxa, mas como eu falei, eu vou deixar a questão das taxas por último, porque tem umas regrinhas aí de entrelinhas que eu quero mostrar pra vocês. Eu falei que ia ser rápida a live, então vou continuar, vou seguir aqui, ó. Quando que começa o Pix? Ele já começou para algumas contas assim selecionadas pelos bancos, mas ele começa mesmo full time aí a partir do dia 16 de novembro. Então, a partir do dia 16 de novembro já pode ser utilizado o Pix. Eu já falei, né? Não precisa ter conta corrente, pode ser poupança, conta de pagamento, pode usar as fintechs que estão aderindo, Mercado Pago, PagSeguro, It, isso eu já falei também, tá aqui no post-it. O que mais? Além das chaves, quando a gente fala de transferência pessoa física, pessoa jurídica, ou mesmo pequenos empresários, né? Também existe a possibilidade do QR Code, tá? O QR Code, além das chaves, ele é uma opção que vai facilitar bastante. Então, você só vai precisar ter o celular lá, então você vai numa loja, quer pagar no débito, né? A loja vai ter lá um QR Code, você pega o seu celular, lê o código, pronto, transferiu. Quebra toda aquela barreira que eu acabei de falar, né? De operadora, de bandeira de cartão, tá tudo ali no meio, vai direto pra conta, tá? Agora, a última coisa que eu queria falar é a questão das taxas, né? Como eu falei, tem algumas regrinhas, umas entrelinhas que eu acho que a gente precisa esclarecer. Antes de entrar nas taxas, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui do que eu falei. Deixa eu ver as perguntinhas de ontem também. Peraí, se eu pulei alguma. Funciona em qualquer dia sim, as taxas eu vou falar. Qual a diferença do TED? Você acha melhor, Tati? Sim, eu acho melhor, porque o TED tem a limitação de horário, o TED, a maioria das instituições cobram a tarifa, então, entre DOC e TED, o Pix com certeza vem aí para ser uma vantagem realmente pra gente. Não tem custo, a limitação de valor eu já falei, todos os bancos eu já falei, das chaves. Uma outra pergunta aqui. Ele é seguro? Achei chato que não tem como cancelar depois de feito. Só quem recebe pode cancelar. Isso é verdade, mas isso não muda do que a gente já tem hoje, tá? Se você fizer uma TED hoje, a partir do momento que você aprovou, você colocou a sua senha lá de autorização, você não consegue cancelar essa TED. O Pix é a mesma coisa. Então, você foi lá, fez um Pix, autorizou, né? Saiu o dinheiro da sua conta, você não consegue mais cancelar. Tá? Mas isso não muda o que a gente já tinha hoje. Sobre a segurança, também é a mesma coisa. É a segurança do que a gente já tem hoje. Dos bancos, depende, né, do sistema do banco que você utiliza, se você confia na segurança, das senhas que você cadastra para sua conta. Então, ele é sim seguro, tem toda a questão aí de o Banco Central e os trâmites por trás, então sim, é seguro e tá ali na mesma condição do TED, né? Nessa questão de cancelamento, DOC e TED, isso não muda, tá? Deixa eu ver, é seguro, porque pra mim parece tão vago, a mesma questão da segurança. É seguro sim, tá, gente? Tem toda uma regra do Banco Central por trás, todos os bancos são obrigados a aderir, então os bancos eles têm que prestar contas para o Banco Central. Entra na mesma questão de segurança do DOC e TED. Então, existe possibilidade de, num eventual assalto, em alguma coisa acontecer alguma coisa? Existe, mas assim, da mesma forma que já existe com os meios de pagamento que a gente tem hoje, tá? Aí você vai falar assim, não quero passar a minha chave Pix pra ninguém, porque eu tenho medo. Quem tiver a sua chave Pix só vai poder te transferir dinheiro. Não vai poder tirar dinheiro da sua conta. O número da chave só serve para colocar valor na sua conta, não para tirar. Então não tem problema algum você fornecer a sua chave Pix para qualquer pessoa. Porque essa pessoa, em poder da sua chave, ela não vai saber nem em qual banco que você tem conta. Ela vai transferir o valor para você. Então, quanto a isso, é extremamente seguro. Na verdade, é até mais seguro, porque hoje, quando alguém vai te passar um TED, né? Você obrigatoriamente precisa passar o seu nome completo, o seu CPF, em qual banco você tem conta, o número da agência e o número da conta, né? Hoje, entrando o Pix, você pode passar só o seu telefone, a pessoa vai fazer um crédito na sua conta e você não precisa passar mais informação nenhuma. Então, nesse quesito de informação, o Pix é até mais seguro. Você não dá acesso para outra pessoa ter, por exemplo, outros dados seus. É claro que se você cadastrou a sua chave como número do CPF, a pessoa vai ter o número do seu CPF. Então, depende de qual a chave que você cadastrou.
E antes da gente entrar na questão das taxas, que é a última coisa que eu vou fazer pra gente finalizar, que eu sei que tem gente aí que tá no horário de almoço, tem limitação de horário, enfim. Você pode cadastrar outro tipo de chave também, tá? Não precisa ser o seu CPF, não precisa ser o teu telefone, não precisa ser o seu e-mail. Você pode cadastrar uma chave aleatória. Os bancos não dão preferência para isso, por quê? Porque você pode esquecer essa chave, aí na hora, vamos supor, você cadastrou em vários bancos, aí em um banco você cadastrou o CPF, no outro você cadastrou o telefone, no outro você cadastrou o e-mail, e no outro você cadastrou uma chave X. Aí você esqueceu essa chave X. Na hora que você precisa receber um dinheiro, o que você vai fazer? Você vai pelo mais fácil. Pode pegar meu número de telefone aí e transfere para essa chave Pix. Então você vai acabar dando preferência para o banco que você tem mais facilidade de gravar um número. Por isso, né, eu já tinha falado da corrida dos bancos para conseguir as melhores chaves. Agora, para fechar o assunto, né, se vocês tiverem dúvida, gente, coloquem aí, tá? Eu respondi as dúvidas que tinham surgido ontem, falta só a questão da taxa. Então eu vou entrar agora na questão da taxa, que ela é mais delicadinha. Transferência pessoa física para pessoa física de uso pessoal sem ser uso comercial, taxa zero. Os bancos não podem, eles são proibidos a cobrar taxas de transferências dessa modalidade. Pessoa física para pessoa física de uso pessoal, é simplesmente uma transferência, tá? Quando que o banco pode cobrar taxa de uma transferência que seja de pessoa física para pessoa física? Porque aí você pode falar, mas o banco pode cobrar taxa pessoa física? Pode, em que momento, né? Que aí eu falei que são as entrelinhas. Quando se caracterizar o uso comercial. Então, por exemplo, eu tô vendo umas roupinhas aqui em casa, né? Vendo lingerie, alguma coisa e tal. Aí eu vou vendendo, vou usando o Pix e não tô pagando nada. Quando que vai se caracterizar o uso comercial? Quando eu fizer mais de 30 transações por mês usando o Pix. Ou quando eu usar o QR Code. Usando o QR Code já caracteriza o uso comercial. Então, se você vai fazer pessoa física para pessoa física, uso comum, não usa o QR Code, porque senão vai caracterizar o uso comercial. Você é só pessoa física, mas você faz muita movimentação. Se você fizer mais do que 30 utilizações do Pix no mês, o banco pode sim te taxar. Do contrário, obrigatoriamente, por determinação do Banco Central, eles não podem te cobrar. Uma coisa interessante, para quem é MEI, para quem tem um CNPJ no regime MEI, MEI é considerado aqui nesses quesitos pessoa física, olha que bacana. Então assim, se você é MEI, até 30 transações você também não pode ser taxado sobre o Pix. Mesmo que sua conta não tenha cobrança, você fala cobrança no sentido de boleto, né, Dani? Assim, ó. A questão do boleto, ela entra quando falamos aqui, já entramos na questão do PJ. Por quê? As transferências que envolvem PJ-PJ ou pessoa física PJ, elas podem sim ser tarifadas. Porém, se for uma transação em substituição à modalidade do boleto, por exemplo, só quem pode ser taxado é quem está cobrando, tá? Não quem é o recebedor do crédito e não quem tá pagando. Então, por exemplo, uma empresa que tenha um e-commerce, ela pode sim usar o Pix, substituindo o uso do boleto. Por quê? Porque o boleto demorava 1-2 dias para cair na conta, porque o boleto também tinha taxa, e porque o boleto tinha o código de barras, aí a pessoa às vezes esquecia, né? Ou, tem que digitar o código de barras. Isso diminui a conversão do e-commerce. Então, assim, o e-commerce ela pode usar o boleto. A questão é que, neste caso, só quem vai ser taxado é a empresa de e-commerce. Quem tá pagando ali, né? Quem tá fazendo o Pix não pode ser taxado, tá? De taxas de TED, por exemplo, mesmo que a sua conta não tenha... Mesmo que a sua conta não tenha nenhum tipo de cobrança de TED, se entrar nessa característica aqui, a não ser que você tenha algum pacote de conta corrente, o que eu já não indico, né? Eu sempre falo aqui, ó, tarifa de conta corrente é roubada. Tem bancos digitais hoje que não cobram absolutamente nada. Então, não faz muito sentido.
Deixa eu só entender, Dani, aqui, ó. Mesmo que sua conta não tenha cobrança de taxas de TED. Então, mesmo que sua conta não tenha cobrança, você pode fazer... Normalmente, quando você pode fazer TED ilimitado e que não tem cobrança, a gente tá falando aí no caso de pessoa física, que entra na mesma regra do Pix, tá? Se não for essa dúvida, Dani, escreve aí porque eu não entendi realmente, tá? Deixa eu ver o que faltou. Então eu falei que MEI se enquadra... deu pra entender, Dani? Show. MEI se enquadra como pessoa física. Já pequeno empreendedor no regime de EIRELI, por exemplo, se enquadra como pessoa jurídica. Então pode ser taxado. Uso digital mesmo. Então, Dani, uso digital, a gente tá falando de pessoa física a pessoa física. Porque mesmo os bancos digitais... Quando se fala de pessoa jurídica, eles começam a ter a taxação. Também bem menor do que os grandes bancos, né, os bancos de varejo, mas eles já começam a ter por conta do volume de movimentação. Então, entra na mesma regrinha aí. Aí, se for PJ, pode ter a taxação. Aí você vai perguntar, tá, e qual é a taxa então? Então, vamos supor, se descaracterizou pessoa física, fiz mais do que 30 movimentações de Pix no mês. Qual vai ser a taxa? Depende. O Banco Central deixou a taxação livre para cada instituição. Então, se você é um pequeno empreendedor, você tem lá a sua conta corrente. No regime MEI, você está enquadrado como pessoa física até 30 transações. Passou de 30 transações, você vai ter que verificar na sua instituição qual vai ser a cobrança sobre o Pix, né? E aí eu acho que é importante ficar bem atento, por quê? Porque os bancos, eles vão perder... Os bancos, eles têm uma movimentação financeira muito grande decorrente dessas taxas, dessas pequenas taxas que eles cobram, né? Parece pouco, mas no montante, no volume de movimentação financeira que eles têm, o banco movimenta um grande valor aí de tarifas, né? De TED, de DOC. Então a questão é, banco não vai sair prejuízo, né? Então, eles vão achar alguma forma de compensar isso, né? De balancear. A gente não sabe exatamente ainda qual é, tá? Resumindo, o Pix é uma vantagem, o Pix vale a pena. Só presta atenção aí nas chaves que você está cadastrando, escolhe bem qual é o seu banco de maior utilização. Pega a sua melhor chave e coloca naquele banco. Tenho mais de uma conta, quero cadastrar... chave em várias contas. Então, cadastra uma por instituição, para você ter outras chaves aí disponíveis. E, além disso, vantagem pra gente, vamos aguardar se os bancos vão fazer algum tipo de movimentação aí, né, para tentar suprir essas tarifas que eles vão perder. Mas, no final das contas, é super vantajoso, realmente. Acho que a maior vantagem, tem duas grandes vantagens. A questão da disponibilidade imediata, 24/7, então qualquer horário. E a questão de quebrar alguns desvios, né? Que foi o que eu falei, né? Quando a gente usa cartão de débito que tem a operadora, a bandeira do cartão, o banco tem muita instituição ali no meio e aí nesse meio vão ficando taxas, né? Então acho que essas são as grandes vantagens. Espero que tenha ficado tudo claro. Quem tiver alguma dúvida... Se tiver alguma dúvida, digita aqui. Se ficou claro também, ó, para quem tá aqui, só dá um ok aí, ó, tá super claro, entendi. Ou vou pensar, vou processar, tô digerindo ainda. Só me deixa saber se ficou claro mesmo. E qualquer dúvida, às vezes a gente... agora eu não tenho dúvida nenhuma. Passou meia hora, tipo, nossa, será que isso... né? Pode, não pode? Tô com alguma dúvida? Pode me mandar um direct também, tá? Então, obrigada. Ó, tô vendo aqui que tá claro. Gente, obrigada, tá? Então, é isso. Se lembrou de alguma coisa, surgiu uma dúvida depois, pode me mandar um direct perguntando. E no mais, vamos usar o Pix, gente, porque é bom realmente. Eu já tava aconselhando aqui migrar dos bancos para os bancos digitais, então a gente já tava fazendo essa movimentação aí de não pagar já nenhum tipo de tarifa, mas agora a gente tem um meio mais fácil e que permite a gente movimentar o nosso dinheiro a qualquer hora, né? Porque isso era uma limitação, né? Tipo, final de semana eu não consigo fazer a movimentação. Então, é isso, gente. Obrigada por quem participou ao vivo e tô à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Beijo, gente. Boa tarde para vocês.